Olá, olá meus queridos, como que vocês estão? Vamos ter um papo muito legal hoje, tá? Eu vi esse comentário aqui e eu achei interessante a gente destrinchar um pouco este tema, porque tem muita dúvida sobre isso, porque realmente quando você para estudar sobre lei da atração e essas coisas, você acaba se deparando com algumas mensagens que são cópia da original do que realmente acontece, né? O que é o soltar, o que é deixar nas mãos de Deus e tudo mais, tá? Então hoje eu vou explicar isso de forma mais detalhada para que você entenda, para que você compreenda o que é isso tudo, tá? Então essa é a dúvida da pessoa pelo que eu compreendi aqui no comentário, né? Ali naquele meu vídeo que se chama Aprenda o Maior Segredo da Cocriação, fácil de aplicar, que eu falo onde o universo é só inclusão, né? O universo trabalha só com sim. Então você inclui as experiências na tua vida, você não exclui. Então, teve um comentário lá, tá? Vou colocar aqui o comentário do lado, tá? Para vocês poderem ver junto comigo. Olha lá. É uma contradição quando dizem para deixar o ego de lado, para soltar, para vir seu desejo. E quando você descobre que seu desejo vai demorar o tempo que for, porque quem está no controle é Deus. E para cocriar mais rápido, deve se aproximar de Deus, o que se torna impossível para quem tem depressão. Depressão é a incapacidade de sentir amor incondicional e alegria. Então, vamos lá, a gente vai falar de várias coisas aqui, tá? Vou falar a questão da depressão, da minha visão, tanto espiritual como terapeuta, como profissional terapeuta, tá? Também da visão espiritual da depressão. Vou falar dessa questão desse soltar, o que é o soltar, o que é esse desejo, o que é tudo isso daqui, tá? Gratidão, tá? Muita gratidão pra você. Slow 3467, tá? Muito obrigado pelo seu comentário. É muito importante que vocês deixem comentários aqui se vocês têm alguma dúvida, tá, gente? Às vezes você discorda de mim, tá tudo bem, tá tudo certo. A gente tá aqui pra gente crescer e aprender um com o outro, tá? Eu não sei tudo. Não é porque eu tô aqui gravando vídeo que eu sei tudo. Muito pelo contrário, eu estou aqui aprendendo também, tá? Então, se você tem alguma dúvida, coloca aqui. Às vezes alguma coisa funcionou pra você, não funcionou pra mim. Eu vou querer entender também porque funcionou pra você. E assim a gente vai crescendo junto nesse mundão chamado planeta Terra, né? Estamos aqui para crescer junto, para aprender junto, tá? Então deixe seu comentário aqui que talvez eu faça um vídeo também. Esse comentário eu achei interessante fazer um vídeo sobre, porque eu acho que é a dúvida de muita gente, porque já foi muito da minha dúvida também, tá? Soltar e tudo mais, até começar a aprender, despertar realmente a consciência, entender o que é por trás de tudo isso, tá? Então, antes de mais nada, meu nome é Michel Blume, eu sou terapeuta há 9 anos, estudo sobre lei da atração, manifestação da realidade e todas essas questões energéticas e tudo mais. Há mais de 15 anos que eu busco isso, que eu busco essas questões e de forma muito mais profunda dentro das terapias, né? Então a gente acaba entendendo o cérebro humano, a experiência humana, você começa a ter alguns questionamentos do que é a vida, por que isso tudo acontece, por que existem esses programas, como que o nosso cérebro aprende, por que a gente faz isso e isso, por que a gente vive experiências que a gente não quer viver, começa um milhão de questionamentos. O que é a criação, o que é Deus, né? E ali foi a minha busca mais intensa e mais ardente e profunda em relação a isso, tá? Talvez o som esteja um pouquinho diferente para vocês, porque eu esqueci o meu microfone na casa da minha noiva, né? Eu estava lá ontem, nós dormimos lá e acabei esquecendo lá a casa dela, tá? Então talvez o som esteja um pouquinho diferente, um pouquinho distante, porque eu tô com o microfone do próprio celular. Mas talvez o somzinho esteja um pouquinho mais baixo, só você erguer aí, tá? E tá tudo bem, tá tudo certo. Depois na edição eu tento erguer um pouquinho também o áudio para ver se fica um pouquinho melhor para vocês, tá? Vamos lá. Se você quiser falar comigo, tá? Eu trabalho tanto com terapias pontuais. Michel, eu quero trabalhar ansiedade, eu quero trabalhar autoconfiança, eu quero trabalhar falar em público. Eu trabalho dessa forma, você pode falar comigo, vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição. Em todos os vídeos eu deixo na descrição o link para você acessar o meu WhatsApp pessoal, você vai falar diretamente comigo, tá bom? E também tem as mentorias, tem a mentoria Mestre da Realidade, onde você vai aprender a manifestar a realidade de forma consciente. Tem a mentoria Ser, que é de significado, espírito e retidão, onde você vai se encontrar mais, se alinhar mais com o seu caminho de alma. E tem a mentoria mais profunda que eu tenho, que é a mentoria de contratos espirituais, onde a gente vai trabalhar o seu contrato espiritual de ascensão de alma para que você siga o caminho que você veio para essa encarnação, para essa vida, tá? Você realmente siga o que você tem que seguir. Tem alguns aprendizados e algumas metas ali, tá? E ali onde a sua vida flui, porque você está alinhado com a luz, com a divindade que você é, tá? Ali você está alinhado com o divino, com Deus. Então, as coisas fluem muito mais fáceis lá, tá? Mas vamos lá, vamos começar aqui pelo comentário, tá? É uma contradição quando dizem para deixar o ego de lado, para soltar, para ver seu desejo. Então, vamos lá. Primeira questão. O que é o ego, tá?
Eu vejo muita gente, e eu já pensei dessa forma também, talvez tenha algum vídeo aqui meu que eu tenha até falado disso, tá? Hoje eu não penso mais dessa forma, porque eu entendi algumas coisas de forma mais profunda. Mas o ego, ele não é um inimigo, tá? O ego, ele é totalmente necessário. O ego, dizendo do ego, eu tô falando do ego personagem. O ego, o programa Michel aqui, por exemplo, tá? É o ego, é meu ego. Não tem como eu viver aqui sem o ego. Eu tenho ego. Todo mundo tem o ego, tá? Inclusive em planos superiores não existe assim, não há o ego, não tem o ego, tá? Uma coisa que eu aprendi com a minha equipe espiritual é: todos têm o seu ego. A única coisa que não existe ego é Deus, é o próprio Criador. Lá não existe o ego. Lá não existe o ego. Lá é simplesmente o que é. Simplesmente Deus é, o Criador é. E ali não existe mais o ego. Mas abaixo da criação, tudo tem ego. O que é o ego? É a individualidade, é a ilusão da separatividade, para que haja a experiência. Você me vê como se eu fosse separado de você para que você haja, para que você tenha a experiência, tá? O que gera uma experiência? Quando a gente fala de uma experiência encarnacional onde nós estamos hoje, é a sensação de separatividade, de que tudo é separado, você aprende com o outro, você tem uma experiência com o outro, é o relacionamento, todos os relacionamentos que nós temos, tá? Colega de trabalho, namorado, namorada, amigo, amiga, enfim. Tudo que é tipo de relacionamento, né? Isso gera sensações na gente, que gera a experiência. A emoção, ela é a recompensa da sua experiência. É sempre a emoção que a gente está buscando, tá? E quando ele fala ali, a contradição, quando dizem para deixar o ego de lado, para soltar, vamos entender o que querem dizer em relação a deixar o ego de lado? Vou colocar aqui, ó, na tela, tá? Vou me fechar aqui e vou colocar aqui na tela a escala Hawkins. O que a escala Hawkins mostra pra gente? Lá embaixo nós temos as questões do ego, tá? Que são as experiências de baixa frequência. Não as experiências, né? Mas as emoções. Ali você tem um nível de consciência muito baixo. Então ali é o ego que está regendo, tá bom? O ego que está regendo aquilo ali. E qual que é o grande problema disso? O grande problema disso é que você está o tempo inteiro atraindo as experiências da tua vida. Não existe essa questão de que eu estou atraindo ou não estou atraindo. O tempo inteiro você está manifestando a tua realidade. Você cria a tua realidade. Experiências boas, ruins, agradáveis, desagradáveis, de alegria, de sofrimento. Você que cria, você que é responsável, tá? Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Ah, mas eu tenho isso, aconteceu isso comigo quando eu era criança e por isso que eu sou assim e tudo mais. Tudo bem, mas alguma coisa na tua própria frequência fez com que você encarnasse nessa família para que você crescesse com uma infância de X forma para que você tivesse essas experiências. Vamos falar de uma totalidade, tá? Não vamos falar só do personagem do ego, vamos falar da alma que vem e encarna. Quando a alma encarna, ela está numa frequência vibratória também. Então você é atraído para determinada família, para determinado inconsciente coletivo dentro de um planeta e dentro de um país. Tá? Então você está aqui, por exemplo, se você nasceu no Brasil, é porque você estava frequenciando de acordo com a frequência do Brasil. Simples assim, tá? Tudo é frequência, tudo se atrai. Não é só depois que você encarna que as leis universais começam a funcionar. Elas funcionam desde sempre, tá? Então vamos lá, vou até abrir aqui no meu computador uma live que eu fiz. Deixa eu colocar aqui, que tem os slides que eu vou colocar aqui na tela, que eu estou colocando aqui na tela para você, tá? Por que eu estou colocando aqui? Para você entender essa questão do ego, tá? Aqui, beleza. O que acontece? Quando você está ali para baixo, você está colocando simplesmente o ego, simplesmente é uma distância de Deus, tá? É uma distância da divindade. Você está trabalhando somente com o egoísmo. Tá? Tudo é para mim, tudo é para que esteja no meu controle. Se não está no meu controle, do jeito que eu quero, no tempo que eu quero, da forma como eu quero, eu sofro. Aí você cai naquelas frequências mais baixas ali, que vamos chamar de ego. Tá? E é ali onde temos o quê? Orgulho, raiva, desejo, medo, sofrimento, apatia, culpa e vergonha. São as frequências mais baixas. E aquilo ali é o ego. Aquilo ali faz parte simplesmente do corpo físico, da tua genética, das tuas experiências, tá? Se você está agindo pelo medo, por exemplo, você está com uma questão de não compreender que a vida simplesmente é. A vida não é uma coisa passageira, né? A vida, ela é eterna. Então você tem medo, por exemplo, da morte, tá? Todos os medos, no final, se convergem para o medo da morte, tá? Isso é muito, muito claro para mim. Todo medo. Raiva, orgulho, né? Então, se você está trabalhando dessa forma, o que é a raiva?
Já parou para pensar o que é a raiva? A raiva sempre tem um quê de injustiça ali por trás, essa emoção de raiva. Ou seja, aquela pessoa que é muito irritada e se irrita com tudo, a irritação ela é proveniente da raiva. Tá? A irritação é raiva num grau um pouco menor, mas a emoção por trás é raiva. A energia por trás é raiva. A raiva é injustiça. Muitas vezes eu sou injustiçado. Logo você está vivendo um arquétipo de vítima. Você é vítima de todo mundo. Você fica com raiva de todo mundo. Você acha que todo mundo está te passando a perna, todo mundo está isso e aquilo. Mas Michel, é assim. Está acontecendo isso na minha vida. Ok. E por que você atraiu isso para a tua vida? O que a tua consciência está querendo te dizer? A emoção ela só é manifestada após a experiência. Tá? A emoção ela é aprendida. Você aprende a emoção. Aonde você aprendeu essa emoção? Porque você está apegado ou apegada a essa emoção. Então vamos voltar ao conceito de nós estamos o tempo inteiro manifestando a nossa realidade. Quando a gente pega isso daqui e compreende que se você está vibrando, a sua frequência vibracional, sua energia está lá abaixo de 200, que é orgulho, raiva, desejo, tudo isso aí que eu falei para vocês, você está atraindo mais experiências que vão atrair essa mesma emoção. Aí você fala que não está dando certo. Por quê? Porque você está pensando em eu quero atrair isso que vai me trazer paz, que vai me trazer alegria, que vai me trazer amor. Mas a sua frequência, as suas ações, as suas decisões estão aquilo ali por trás. E quando aquilo ali está por trás é que você está agindo pelo ego. É ali que fala de você deixar o ego de lado para você se aproximar de Deus. Veja Deus agora não como algo separado de você, mas como você mesmo numa consciência superior, que é o que está aqui, ó. Bum! Está aqui. Iluminação, paz, alegria, amor. As frequências que você deve estar vibrando para você atrair as experiências realmente agradáveis para a tua vida. Tá bom? Então, você tem que subir nessa frequência. Você tem que atrair essa frequência. Começa a pensar, cara, eu tenho todas as decisões que eu tomo na minha vida, elas são pelo amor, pela paz, pela alegria ou são pelo medo? Ou é pela raiva? Eu vou agir dessa forma aqui. Eu já vi muito isso acontecendo. Nossa, quando eu começo a fazer terapia com as pessoas muitas vezes acham que são santas. Quando elas olham, elas falam, nossa, eu nunca não sabia que eu agia com tanta energia negativa por trás. Porque é assim que funciona. Às vezes está inconsciente, tá? Mas às vezes basta você olhar com mais carinho, vamos falar dessa forma, que você consegue encontrar o que está te impedindo de manifestar as coisas. Com agradabilidade. Vamos usar essa palavra que ela é muito boa. Tá? Quero experiências agradáveis na minha vida. Então haja de acordo com as experiências agradáveis e não tomar uma decisão pela raiva, tomar uma decisão pelo orgulho. Pô, você brigou com o teu cônjuge e você está ali sentindo raiva e você está sentindo orgulho também. Então você fala, eu não vou ir lá conversar porque é ele que tem que vir conversar comigo porque eu estou certo. Orgulho, você está vibrando no orgulho. Tá lá. E talvez seja difícil para você ouvir isso e trazer isso para a tua realidade. Você falar, putz, mas é isso que acontece mesmo. E você não consegue aceitar que você tem que agir diferente, né? Ixi, quantas vezes eu já trabalhei muito em chão de fábrica e auxiliar de produção e tudo mais, né? Eu tive vários empregos antes de me tornar terapeuta, né? Eu trabalhei com diversas coisas, né? Eu tive depressão, por isso que eu vou falar da depressão aqui. Eu tive depressão suicida, eu pensei já quis realmente tirar a minha própria vida. Tive crise existencial, tive várias questões que eu tive que lidar. E hoje eu consigo ter uma compreensão muito maior por causa disso do mundo espiritual. Por isso que eu vou falar também de depressão aqui. Estamos primeiro falando dessa questão do ego que foi dito nesse comentário, tá? Então assim, eu vou pegar um atestado falso para poder faltar no trabalho. O que você está vibrando aí? Sério, o que você está vibrando? O que você acha que você está vibrando? Às vezes você está ali se sentindo maioral porque você está fazendo isso e está prejudicando lá teu patrão porque você não gosta do teu patrão. Pô, você está vibrando de qual forma aí? O que você acha que vai voltar para você? Né? Então aí é que está a questão. O que você vibra? Quais são suas ações? Quais são suas intenções por trás da ação? Porque se você está prejudicando alguém, aquilo retorna. A gente está todo mundo conectado. Não existe a separatividade. O que você entregar para o outro é você. Vai retornar para você. Tudo retorna. O universo faz com que tudo esteja em equilíbrio. Então tudo faz com que retorne a você. Seja dessa vida ou de outras, tá? Por isso que eu trabalho com os contratos espirituais. Porque daí você faz uma limpa, né, em relação a coisas mais
profundas, né, da tua existência, né? Não estamos falando mais do teu personagem aqui, né? A gente entra num âmbito um pouco mais profundo. Então, quando fala de se aproximar de Deus para cocriar, é porque você começa a limpar esse ego, emoções do ego que está aqui nessas frequências, e você começa a subir na escala. Quando você sobe na escala, você está ali, ó, vivendo em paz, em alegria, em amor, e todas as suas ações são diante disso. Ali você está consciente, você não está inconsciente junto com o sofrimento ali, com o ego. Você está vivendo muito mais as vontades da alma, entende? E não é você deixar o ego de lado. O ego existe, o ego é o personagem, o ego o ego tem desejos, né? O desejo, você colocou até a questão do desejo, né? O próprio desejo faz com que a experiência exista. Se não existe desejo, o que você vai fazer aqui? Qual que é a experiência? Você tem que ter desejos, né? Mas a questão é você não se perder nos seus desejos, é você não achar que algo externo é a sua felicidade. Você já é a própria felicidade, você é o criador da realidade que você está. Então crie coisas agradáveis e situações agradáveis para você. Manifeste isso na sua vida. Como que eu manifesto, Michel? Cara, você tem que se limpar de tudo que é programas que você teve negativos, que te trazem esses conceitos de orgulho, raiva, desejo, medo. O desejo aqui num âmbito mais egoísta, tá? É um desejo negativo. Sofrimento, apatia, culpa, vergonha. Então você tem que se limpar disso para que você trabalhe a questão da alma. Você esteja lá em cima, pelo menos na aceitação, na razão, no amor, na paz, na alegria. É ali onde você está próximo de Deus, que tanto dizem por aí. Por quê? Porque você está consciente de ser. Você não está agindo pelo ego. Olha ali, tem o ego, tem a compreensão e tem o ser. E quando você simplesmente as coisas fluem. Aí que você manifesta mais rápido o que é dito. Não é por isso que fala, você soltar. Solta, para de se apegar à raiva, para de se apegar ao medo, para de se apegar à ânsia de ter logo no teu tempo as coisas. Porque isso é o ego falando muito mais alto do que a alma. E quando o ego está falando mais alto do que a alma, você trava, bloqueia o processo. Porque não é assim que tem que ser. O ego, esse personagem que nós temos aqui, que nós vivemos, ele compete a mais ou menos 5%. 5% você enxerga da realidade. Veja como a gente não enxerga nada, como a gente está cego aqui. Por isso que se você deixar o ego querer controlar tudo, você não vai controlar nada, você vai se perder. E você tem que agir pelo quê? Pela alma, pelo ser que você é. E não pelo ego. Você é o ser. Você não é o ego. Se você está com essas emoções de baixa frequência, você está com alguma identificação e apego, aquela raiva, medo e etc. Tá? Raiva, medo e tristeza são as 3 emoções que dominam muito mais o planeta hoje, tá? Esses 3. Vamos lá. Vamos para mais comentário. Vamos para mais parte do comentário. Para cocriar mais rápido, você deve aproximar de Deus, que se torna impossível para quem tem depressão. Vamos lá. A depressão é uma frequência de morte em vida, praticamente, tá? O que eu sofri mais na depressão foi falta de fé e falta de esperança. Né? Eu não digo que é uma incapacidade de sentir amor incondicional e alegria, mas você não consegue acessar, você não consegue acessar naquele momento. Por quê? Porque você está com uma falta de fé e uma falta de esperança, tá? E a depressão ela tem âmbitos muito espirituais envolvidos, mas muito espirituais, porque é uma frequência muito baixa, né? A depressão, principalmente a depressão suicida, ela tem seres ali querendo te puxar mesmo para a morte, te puxar mesmo para algo muito mais pesado, tá? São energias e seres muito negativados e muito densos por trás. Geralmente tem caso obsessivo mesmo, vamos falar dessa forma, tá? Para não falar outras coisas. Mas tem casos obsessivos muito, muito perturbadores ali por trás. Muitas vezes não é teu, muitas vezes é familiar, muitas vezes de outras vidas, enfim, cada caso é um caso, né? Então eu tive isso e eu percebia, né? Como eu despertei e eu tenho mediunidade muito aflorada, eu comecei a perceber. Eu percebia que os pensamentos não eram meus, só que eram muito fortes. Mudava toda a química do meu corpo e eu entrava num processo de pensamento de falta de fé, de desesperança e começa a ficar com uma raiva de Deus, raiva da criação. Você começa a ficar com raiva, né? É uma mistura então, né? A depressão vem com uma mistura e muda toda a química, né? Aquelas imagens que tem do cérebro normal, cérebro com depressão, que lá é real, né? A depressão ela muda toda a química do cérebro, né? Assim como as emoções elas mudam o hormônio do nosso corpo. Então ela muda a questão dos neurotransmissores, então ela te deixa no estado deplorável, assim, você só fica nos pensamentos o nosso cérebro está sempre em busca de confirmar as nossas crenças.
e começa a ser jogado tantos pensamentos ruins, e a gente começa a confirmar isso na nossa vida. Por isso que você fala da incapacidade de sentir amor incondicional. O que é o amor incondicional? É sentir amor sem ter condições para amar. Eu amo simplesmente pelo que você é e não pelo que eu quero que você seja. Né? Você ama simplesmente pelo que é. Ama a vida pelo que ela é. Né? Então você não consegue, realmente não consegue nesse ponto. Né? Não é que você seja incapaz. Você, no momento, está muito difícil de você acessar isso. Porque é tanta camada emocional, você já é o próprio amor incondicional, tá? Você já está dentro de você. Mas você colocou tanta camada de emoções, é raiva, é tristeza, é sofrimento, é ânsia, é orgulho, é isso e aquilo, até chegar no ponto da depressão, que você não consegue acessar mais o teu próprio amor incondicional, que é o que você é. É sempre um monte de camada emocional, a gente tem que ir limpando essas camadas, tá? Foi um trabalho muito árduo para eu sair da depressão, para eu começar... Eu não tinha vontade, eu não tinha energia, não tinha vontade de levantar da cama, e era tudo cinza, assim, parecia que acordava, o mundo estava cinza, nada tinha graça, parecia que não quero mais estar aqui, não tenho porquê eu estar aqui, eu sou inútil. Então é uma sensação de desesperança, de que o mundo é ruim, de que eu não presto, né? Para mim foi assim, pelos clientes que eu atendo hoje com depressão, eu percebo que é a mesma coisa, eles são basicamente assim também, tá? Então, acho que é um padrão, né? Provavelmente é um padrão aí da depressão. Então olha para isso com carinho, tá? Tem coisas espirituais por trás, tá? Nunca peguei um carro não, né? Um caso de depressão que não houvesse questão espiritual por trás. É muito além de emoção, por isso que é tão difícil sair. E quando a gente fala da ciência, né? A ciência por trás das doenças psicológicas e tal, a maioria não coloca a questão espiritual ali. Porque o espiritual não é palpável. E as pessoas querem coisas palpáveis para acreditar. Elas querem ver para crer. Então, é difícil você explicar para quem não tem essa mente mais aberta e entende que o mundo espiritual existe. Existe ataque espiritual, existe um monte de coisa. E a depressão, basicamente, são seres que querem te manter numa frequência extremamente baixa porque eles rebentam com a tua energia vital. Eles se alimentam da tua energia vital. Percebe que quem tem depressão não tem energia. Nem para pensar. Nem para pensar positiva. Por que você tem depressão? Olha, a tua vida é tão boa. Olha o que você tem. Cara, a pior coisa que você fala para quem tem depressão. Por quê? Porque não é o externo ali. É muito a fundo, muito a fundo, muito a fundo. Tem muita coisa ali por trás. Tem que ver o que tem. Às vezes tem até contratos ali por trás. Com alguns seres que estão te arrebentando, te retaliando. Eu entrei num processo de retaliação com esses seres, né? Eles começaram a realmente fazer uma retaliação na minha vida, né? Onde eu quebrei, eu fiquei sem dinheiro para comer, fiquei dias sem comer, eu fiquei sem ter onde morar, eu ficava morando no meu consultório, eu tomava banho na pia do meu consultório, gelado, eu dormia no chão, ninguém sabe disso, né? Eu dormia no chão, pegava ali a almofada que tinha na recepção do meu consultório, jogava no chão com uma cobertinha e dormia ali no chão, apoiando a cabeça na almofada que tinha na recepção do meu consultório. Eu acordava, escovava o dente, jogava uma água no rosto, me trocava, colocava camisa e tudo e ia atender os clientes. Terminava o atendimento, eu desligava, tomava banho na pia e não tinha dinheiro para comer, né? Então, eu não tinha onde morar, não tinha uma casa para voltar, né? Então, eu entrei num processo de retaliação, né? Eles começaram a retaliar a minha vida realmente, porque eu fiz alguns... Como é que eu faço? Eu fiz alguns trabalhos, parece que é uma coisa uma coisa de macumba, né? Não é nesse sentido, tá? Eu fui ajudar algumas pessoas que eu não deveria ter ajudado. E essas pessoas espiritualmente estavam com esses seres. Então, esses seres falaram para mim, você vai ajudar? Então nós vamos acabar com você. E daí que entrou todo o processo. Eu já falei desse caso aqui um pouco, né? E esses seres não era um trabalho que veio até mim pelos meus mentores espirituais. Era um trabalho que eu fui ajudar a pessoa porque eu conhecia a pessoa, não era cliente meu. Não era uma pessoa que me procurou para ser ajudada. E aí é que está o grande erro, né? Nunca mais cometa esse erro. Não ajudo quem não quer ser ajudado. Não ajudo quem eu não tenho permissão para ajudar, porque acabou com muita coisa na minha vida, tá? Com muita coisa, inclusive com a minha saúde psicológica e emocional. E para eu sair disso foi um processo de mais de um ano. Né? Então eu nunca tinha atrasado uma conta na vida e entrei num processo arrebentado assim, né? E muita gente passa por isso e não entende por quê, né? Hoje eu entendo, e como eu entendo eu consigo trabalhar por trás disso,
Trabalhar o que realmente está fazendo com que a pessoa está vivendo aquela depressão, às vezes por anos e anos e anos. Tem coisas ali muito pesadas e espirituais por trás. E a gente tem que cuidar. Então, por isso que você ficar vivendo, manifestando experiências pelo ego, parte de baixo da escala, vai virar uma bola de neve, vai ficar gigantesco. Para você desassociar daquilo ali vai ser muito difícil. Então, subir e manifestar a tua realidade a partir daqui de cima. Isso que seria o se aproximar de Deus. Realmente em amor, realmente em alegria. Michel, eu não consigo sentir amor, não consigo sentir alegria. Porque você está muito identificado com as emoções do ego, as emoções de baixa frequência, e está tudo bem. Também já estive. Tá tudo certo, tá? Não julgo ninguém. Todo mundo tem o seu processo. Limpa. Você tem que limpar, você tem que fazer terapia, você tem que mudar aquilo ali, você tem que tirar aquilo ali de você, você tem que tirar aqueles programas. Porque quando você pensa algo, quando você sente algo, aquilo fica no teu campo áurico, fica no teu campo energético. E a partir do momento que fica no teu campo energético, você está toda hora acessando aquilo ali. Você acessa, reacessa. Então quando você faz um trabalho espiritual unificado com uma terapia, que é a forma como eu trabalho hoje, né? Eu trabalho unificado terapia convencional com o espiritual. Então, você trabalha assim, você vai limpando o seu campo áurico e as coisas simplesmente vão acontecendo. Você não precisa muitas vezes forçar para não pensar sobre algo. Você simplesmente não pensa mais sobre algo. Você percebe que você está mudando esses programas, está mudando. O pensamento é uma rede neural que está viciada. Toda hora você acessa aquela rede neural, aqueles mesmos neurônios. Começa a trabalhar disso. Tá? Quando você trabalha de forma cientificamente mesmo, forma científica, onde você vai trabalhar a questão física mesmo, eu te ajudo com isso. E também você vai trabalhar a questão espiritual por trás, porque daí os seres estão ali, ó, por trás, arrebentando com a tua energia. Tá? Eu passei por isso. Não foi fácil sair, mas consegui. Estou aqui, estou bem, estou em paz. E hoje eu sei me proteger dessas energias, não cair mais nessas energias. Né? Então é importante a gente ter esse conhecimento. Tá? Compreendo totalmente teu comentário, né? Uma contradição quando diz para deixar o ego de lado, realmente porque não tem como deixar o ego de lado, o ego no sentido é emoção, eu estou aqui como humano, então eu vou sentir emoções, normal. Michel, então você se libertou, você falou que você se libertou e tudo mais, então você não sente mais raiva? Lógico que eu sinto raiva, mas eu não me apego à raiva e não a alimento. É diferente. Você não está viciado na emoção raiva, você não está viciado na emoção medo. Você toma decisões de maneira consciente, sabendo que X decisão vai me trazer essa experiência, X decisão vai me trazer essa experiência, eu quero essa, então eu vou decidir por esta. Isso é decidir por Deus, decidir pela divindade, decidir pela parte alta e alta frequência da escala. É isso que seria se aproximar de Deus. Tomar as decisões a partir do amor, a partir da paz, a partir da alegria. Tá? O que eu vou entregar para o mundo se eu tomar essa decisão? Eu vou prejudicar alguém ou eu vou simplesmente enviar amor, enviar paz para as pessoas e para todo mundo que estiver à minha volta? Então, enviar paz, está tudo certo. Então vai por ali, ali é o caminho. Às vezes você não tem nenhum ganho, acha que você não tem nenhum ganho ali, né? Já vi muita gente, mas ali eu não vou ganhar nada, só o outro ganha. Então tudo bem, você acha que você não está ganhando. Muitas vezes a gente tem a ideia errada de que as coisas só vêm a nós pelo mesmo caminho que nós percorremos hoje. Por exemplo, se eu ajudar, sei lá, o ciclano hoje, é o ciclano que tem que me devolver. Não, você ajuda o ciclano hoje, daqui 2 semanas é o fulano que está voltando e te dando 5 vezes mais. A vida te entrega. Todos nós somos um. Você não precisa esperar que o caminho, você não precisa decidir. Isso é uma questão de soltar o controle. Precisa vir dessa forma, por esta pessoa, por isto daqui e nesse tempo. Isso é controle do ego. Isso é o que não deve ter. Esse é o soltar. Deixe que a vida traga de volta e te retribua tudo que tem. Michel, eu solto e as coisas não vêm. O tempo não vem. Por quê? Porque você está bloqueando o receber. Como que eu estou bloqueando o receber? Todas as emoções de baixa frequência que você ainda está agindo por elas. Tá? Você vai fazer um vídeo falando sobre manifestação da realidade. Ixi, a minha mentoria de manifestação da realidade, ela é muito tempo assim, de muita conversa, de muita aplicação de acordo com a vida da pessoa específica. Então é muita coisa que a gente tem para olhar. Às vezes tem muitas purificações e libertações emocionais que a gente tem que fazer com a pessoa. E ali é um caminho muito lindo, muito legal, que eu vou vendo a vida da pessoa assim, ó. Ela vai escadinha, daqui a pouco ela tá lá em cima e é lindo ver a pessoa mudando de vida, né?
Mas é muita coisa, envolve muita coisa, tá? Uma manifestação da realidade consciente envolve muitas questões que às vezes as pessoas não comentam por aí, né? Inclusive questões espirituais. Pensar positivo, isso aí é muito superficial, tem muita coisa por trás, por isso que você não consegue, não desanime, tá? Eu estou aqui justamente, eu com minha equipe, nós montamos essa mentoria justamente para que as pessoas acessassem isso, né? Tá na hora da gente entender que nós criamos a nossa realidade e temos total poder para poder viver as experiências agradáveis que nós queremos. Ninguém está aqui para ficar sofrendo, não. A gente está aqui para ser feliz, tá? Estou aqui para dar esse suporte, caso você se interesse. Fale comigo sobre a mentoria Mestre da Realidade, que eu te dou. A gente se liga em vídeo, conversa para entender um pouquinho mais e a gente começa a caminhar junto aí nessa mentoria, nesse caminho de você manifestar a tua realidade de acordo com a tua alma, com a tua divindade, tá bom? Gratidão por caminhar comigo, fique com Deus e até o próximo vídeo.